Prefiro meter lá 1 milhãozinho, 1,5 milhão de reais no bolso do que ganhar o jogo. Mas isso aí é uma muleta para dirigente incompetente, né? Isso é muleta para incompetência. O que é mais importante nessa... Não, gente, o Fluminense... Jogo, 3 pontos. O Fluminense, pelo 5º ano consecutivo, o Brasileirão está brigando para não cair. O que é mais importante? Meter agora 1 milhão de reais no bolso aí ou ganhar do Corinthians? Dá 1,5 milhão. O valor que geralmente é pago é 1,5 milhão. Hoje tem Corinthians e Fluminense, mas é pela Sul-Americana. Eu estou falando pelo Brasileirão. Tá certo vender o do Fluminense vender mando, Paulo Lima? De jeito nenhum. Claro que não. A gente tem que jogar em casa. Na situação que o Fluminense está hoje, pendurado na Sul-Americana, né, que depende muito do resultado contra o Corinthians hoje, mas na zona do rebaixamento e na situação delicadíssima, com mudança de técnico, enfim, tudo que a gente sabe da crise econômica e financeira que vive o clube, tem que jogar em casa. Isso aí é indiscutível. Assim como acho que o Santos tem que jogar na Vila, o Vasco tem que jogar em São Januário, vender mando de campo, olha, isso aí é absurdo. Esse regulamento realmente é esdrúxulo e para clube grande é um tiro no pé. Sair da sua casa. É vergonhoso. Para dar chance ao adversário. Nossa, aí... Quando você pega um time Vasco e Flamengo jogaram em Brasília, o mando de campo era do Vasco. 4x1 pro Corinthians. 4x1 pro Vasco, pro Flamengo. E a torcida... Não, o ano passado. Vasco e Corinthians. Sim, não. 4x1 Corinthians. Não, foi Vasco e Flamengo agora. O mando de campo era do Vasco, o Flamengo sapecou. 4x1 também. E a torcida do Flamengo tomou conta do estádio. E mais grave, exatamente isso. O mais grave que vendeu o mando é inverter o mando. Exatamente. Vocês lembram na Copa do Brasil, quando o Ferroviário de Pernambuco lá mandou o jogo no Paraná para arrecadar dinheiro? E na Arena do Café. Foi no Estádio do Café. Foi. Ferroviário não é de Pernambuco? Não, Ceará. O Ferroviário do Ceará. Ceará, ok. Jogou em Londrina contra o Corinthians. Eles mandaram no Estádio do Café o jogo para justamente faturar em cima desse jogo. Ou seja, não teria torcida do próprio time. Porque geralmente é esse primeiro jogo na Copa do Brasil, o clube grande ele joga pelo empate. E o clube menor ali... Joga pela renda. Tem que ganhar para poder avançar. E a Botafogo e Palmeiras também foi em Brasília. Não, e aí depois o cara vem fazer campanha para ser sócio torcedor, ajude seu time. Porque quando tem um jogo legal, né? Se você jogar na sua casa, o cara vende um monte de jogo e fica para meter R$1 milhão no bolso, R$1,5 milhão, olha lá. É uma vergonha isso, é um absurdo. Vamos parar para... Eu não gosto disso. É o meu princípio. Eu não gosto de time que vende jogo. Para mim, time que vende jogo... Vende jogo não, vende mando. Vende mando de jogo, tá vendendo a alma. Quando você vende um mando de campo, você vendeu sua alma. Porque você não tem o seu torcedor do lado, você não vai ter o carinho você vai justificar. Eu vou discordar. Ele vai falar, mas tem que pagar as dívidas. Não tem mais, Pascoal. Pascoal, desculpa, não tem mais. Mas tem que pagar. Se a diretoria do Fluminense souber promover esse jogo. Lógico. O Fluminense... Patrocínio pontual na camisa. Não, colocou no Maracanã contra o CSA 25 mil pessoas. Lógico. E é contra o Corinthians. Pode levar 50. Num fim de semana. CSA... Exatamente. O CSA foi quarta-feira. Não, foi domingo à tarde. Mas contra o Corinthians é um fim de semana. É um fim de semana também, é um domingo à tarde. Gente, o Fluminense precisa de você. O Fluminense precisa do seu apoio, torcedor. Mais do que nunca. Precisamos vencer o Corinthians. Não sei o que lá. Faz uma promoção. Marketing do drama. Faz um marketing, qualquer coisa. Se você levou, repito, 25 contra o CSA, você põe 50 no Maracanã. Lógico. Pra que levar esse jogo pra Brasília, gente? Enfim, é a mesma diretoria? Acho, não sei se foi vendido pela anterior. Mas é a mesma diretoria que acabou de demitir o Fernando Diniz. Então, pra mim, não surpreende. Mas você tem dado em casa? Não. É informação interessante. Antes que você tem dado em casa? Essa brincadeira. Eu não tenho. Não? Não. Besta. Não tem. Mas é legal você ter um dado. Tirando embates entre cariocas, embates, tirando embates, duelos. Foi goleiro da França, lembra? Joel? Clássico. Entre os cariocas aqui. Os times cariocas, quando vão jogar em Brasília, eles perdem mais dos rivais do que venceram. Isso é um dado. Mas é o Turu, filho. Aqui Turu, Pascoal. Você tá entendendo? É a perda técnica. O Fluminense, o Vasco. Os caras dizendo que o Fluminense só tá indo lá por conta do dinheiro. O Fluminense não tá dividindo o Maracanã, a administração com o Flamengo? E tá devendo pro Flamengo já mais de 1 milhão. Então tem a sua casa. Tem uma casa pra já tá jogar. devendo 1 milhão pro Flamengo. O Botafogo não tem o Nilton Santos? Promove o jogo. Pelo amor de Deus, promove o jogo. O Fluminense é uma torcida grande. Pode não ser uma torcida maior, não é igual a do Flamengo, mas é uma torcida grande. Não, enche o estádio. Enche o estádio. Por isso que eu tô falando faz tempo. O futebol carioca, se não é o Flamengo hoje em dia, o que faz o futebol carioca estar no mapa, no destaque, é o Flamengo.
E se os caras não abrir os olhos, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Não sabe o que vai acontecer no futuro. E não digo só em tamanho de torcedor, gente. Em relevância, em importância, Olha, que nem o Maracanã, gente. Se não o Maracanã hoje tem. Se não o Flamengo tem Maracanã hoje? Não. Hã? Ué, é duro dizer. Os caras xingam, mas vão fazer o quê? Agora, hoje, à noite, na Arena Corinthians tem pela Sul-Americana, mano. Corinthians e Fluminense. Corinthians. Meu menino, no final das contas, mano, que você, o mano agora, ele anda 24 horas por dia com o Pascoal. Então, ele tá usando um jogo Pascoal. Estamos vendendo com o Pascoal, você vai ver. Daqui a pouco o Pascoal bombado, tatuado. Isso mesmo, Pascoal. Andando de camiseta regata de moto aqui na Lúcio Costa. Bandana na cabeça. No final das contas, vai jogar o Bozelli ou vai jogar o Wagner Love? Wagner Love. E vai jogar quem mais? Acredito que o Sornosa no meio campo. A dúvida do Carille, a princípio, Benja, a dúvida do Carille é só essa posição, Sornosa ou Matheus Vital. Wagner Love volta para a condição de titular. Tem dúvida nisso, é duro, hein? Então, esse é o problema. Eu também não teria dúvidas em escalar o Matheus Vital, mas o Carille ainda tem. Eu vou falar para você, joga o Sornosa. Eu também acredito nisso, Pascoal. Eu acho que é um erro do Carille, mas acredito que, já que ele volta com o Wagner Love, com os críticos contra, porque existem críticos. Sim. Existem críticos ao Sornosa. Mesmo com os críticos, inclusive, o Sornosa vai jogar. Então, mas é um grande erro, Pascoal, porque, por exemplo, quando um jogador ele tá indo bem numa partida, a tendência é o cara começar a ganhar confiança. Olha o Sornosa lá, mano. Olha lá, mano. Até no treino ele tem cara de sono, mas deve ser umas 8h30 da manhã, 9 horas. Quem se habilitou ele de sono? Não fui eu, a Fiel. Mas o negócio é o seguinte, Sr. Armani, por exemplo, os jogadores que estão no banco, os caras esperam uma oportunidade quando eles entram para poder mostrar serviço. E o Corinthians hoje, Pascoal, ele não pode falar que ele tem 11 titulares, porque você tem o Matheus Jesus, que entra sempre e joga bem, você tem o Matheus Vital, que entra sempre e joga bem, e você tem o Bocelli, que está entrando sempre e jogando bem. Ou seja, o Corinthians ele conta hoje com pelo menos 14 jogadores dentro do seu elenco que podem ser considerados ali titulares. Jogam 11. E desses 11, por exemplo, o Sornosa é um cara que não deveria estar no time titular, porque ele destoa dos demais. O Corinthians, quando ele mostra uma evolução depois da Copa América, o Sornosa não acompanha essa evolução. O Sornosa está bem abaixo do que realmente o Matheus Vital está jogando, do que o Regis jogou nos amistosos, e o Carille continua insistindo com ele. Quando o Carille joga fora de casa e fala, quero segurar a posse de bola, entende-se talvez aí ter o Sornosa no time, mesmo eu não concordando, mas o Carille entende que ele segura mais a bola que o Matheus Vital. Ele cadencia mais o jogo, para que não fique um jogo tão corrido, para que o Corinthians segure um pouco mais a posse de bola e não se exponha tanto diante do adversário. Porém, como o jogo é em casa... Exato, tem que colocar o Matheus Vital. Quanto vai ser hoje, mano? O Corinthians ele tem tudo pra ganhar e ganhar bem. Vai passar o carro? Você imagina? Espera que ele vai falar que vai passar o carro. É que o Corinthians goleando é 2-0, né? A goleada do Corinthians não, pera um pouquinho. Depois do break da Copa América, o Corinthians é outro time. É um time que finaliza. Então, finaliza mas não tem placares elásticos, né? Sim, mas tá melhorando aos poucos. Aos poucos. Mas eu acredito hoje, Sr. Armani, que o Corinthians consiga fazer uns 3 no Fluminense. 3 Então vai passar o carro, é isso? Porque o Fluminense ele tá num mau momento. Pode acontecer do Fluminense ganhar e eu virar meme? Claro que pode, óbvio que sim. Mas o Corinthians ele tem a obrigação hoje de fazer valer o fator casa e é por isso que eu entraria com o Matheus Vital. É um cara mais criativo, é um cara mais agressivo do que o Sornosa, é um cara que consegue colocar os atacantes aí em condições para que eles saiam no mano a mano. Ainda mais o Corinthians não sabendo como o Fluminense vai jogar, porque a escalação do Fluminense hoje é uma incógnita também. Se você procurar escalações aí, o Marcão não deu pistas. Ele não sei se vai manter o mesmo estilo que o Fernando Diniz vinha mantendo, ou se ele fará talvez uma revolução no Não, como é que ele vai manter o mesmo estilo? Os caras mandaram o Diniz embora. O cara caiu por causa do estilo, ué. Mas ele o Celso Bastos foi na semana passada e falou, não adianta jogar lindamente e perder. Agora vai entrar? Mas como é que você transforma? Bota a retranca. Vai jogar fechadinho, papum. Então, mas o time do Fluminense, ele tá acostumado a jogar assim. Você não muda uma característica de um time de um dia pro outro. A partir do momento que você muda um treinador, você manda um treinador embora. Na véspera de um jogo decisivo. Mano, vem cá. Mano, vem cá. Como é que vai ser o jogo hoje à noite na Arena Corinthians? Carro, mano. Eu vou falar agora pra você, irmão. Jogo difícil, pegado. Você não pode subestimar o Fluminense, por mais que tá ruim. Aí, mano. Pra treinar o bíceps. Você acha que ganha o Corinthians? Eu acho que é um jogo difícil, eu acho que vamos jogar com raça e com coração. Quanto é que vai ser o jogo? Jogo pegado, não dá pra discutir muito, eu acho que 5-0 Corinthians, né? Jogo difícil, mas você tá mesmo se ganhar de 5, mesmo se ganhar de 5, mano, deixa eu te falar, tem o jogo da volta, mano, não tem nada garantido, não. O Carille hoje? O Carille tá de sacanagem, né, mano? Pô, mas, 5-0 pro Corinthians, vamos supor. Viu, torcedor do Fluminense? Tô brincando. 5-0 pro Corinthians. E aí, mano, e o Carille? Você tá de brincadeira, mano? Ganhou de 5.
Por que não foi 6? Então, o Fluminense que o senhor está ironizando, o Fluminense que o senhor disse... 6x0. E aí, mano, gostou? Pô, gostei o quê, mano? 5x0. 20 minutos do segundo tempo tocando bola, mano. 5x0. Foi de 7, mano. 5x0, 4 gols do Sornosa. Mas o Fluminense que você está dizendo que joga bonito e não ganha... Você viu os gols que o Sornosa fez, mano? Pô, era só empurrar a bola, mano. Pô, tá ligado? O Fluminense que você disse que joga bonito e não ganha, o Fluminense na Copa Sul-Americana, Benja, ele não condiz com a campanha que ele tem no Campeonato Brasileiro. O Fluminense na Sul-Americana ele eliminou o Atlético Nacional e eliminou o Peñarol ganhando os 2 jogos. Então, cara, o Fluminense é um time no Campeonato Brasileiro e outro na Sul-Americana. É por isso que eu tô dizendo, eu não sei como é que por isso que ele falou 3x0. Como é que o Marcão, então, mas... Não, mas peraí, tô falando sério. Eu não sei como é que o Marcão ele vai reagir diante dessa demissão do Fernando Diniz, se ele mantém o mesmo esquema, porque na Copa Sul-Americana tava dando... Não vai. Não, ele vai meter a retranca. Na Copa Sul-Americana imagina. Na Copa Sul-Americana ele ganhou os 2 partidos. Não, ele vai meter a retranca aqui. O Atlético Nacional, gente. Vai jogar no Celso chamou ele lá na sala e falou, olha, você é nosso interino. Eu quero o time na retranca. Bota o muro lá atrás. Bota lá, bota um ônibus na frente do gol. Vamos voltar de São Paulo com empate. E hoje o Cássio... O Botafogo foi para São Paulo para tentar empatar com o Corinthians lá e levou fundo. Porque a diferença técnica é muito grande. É muito grande aonde? O Botafogo está acima do Fluminense na tabela do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Fluminense parece um desfalque. Estou falando da diferença técnica entre Botafogo e Corinthians, é gritante. Entre Fluminense e Corinthians, eu acho gritante. Então, ou seja, eu tenho razão. Não, então, mas vai jogar se o Fluminense entrar só para segurar o Corinthians, perde 2 ou 3. O Cássio hoje tem mais um dado para a história do Corinthians, né? Porque o jogador do Corinthians que mais vestiu a camisa do time em jogos internacionais é o Ricardinho. Meu amigo Ricardinho, que tem 57 jogos, e o Cássio hoje se iguala a Ricardinho já. 57 jogos com a camisa do Corinthians em jogos em campeonatos internacionais. É um monstro. Agora, Cássio? Sim. É o maior goleiro da história do Corinthians. Sim. A sua opinião. Eu também acho. Na sua opinião. Que é o que vale. Agora, o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians em termos de Eu conheço uma pessoa que trabalhou com o Passou o Marcelinho. E são 2 coisas que... Eu tenho uma foto sua. Que isso, cara? Eu tenho. Você tem o quê? Eu nunca... Você tá acusando ele do quê? Não tô acusando. Foto minha com o quê, amigo? Com o Fernando Diniz. Você é mascote. Tenho mesmo. Não, eu tenho. Você tem? Tem. O pior é que eu vi também. Tenho mesmo. Tem essa foto mesmo. E o Fernando Diniz estava jogando onde? Eu te falo Tava jogando onde, Fernando Diniz? Eu posso mandar pra produção colocar? Pode, eu tava com a camisa do Produção, Botafogo vou te mandar. Mas eu tenho. Olha só, o Fernando Diniz tá jogando onde? Essa foto é verdade Gente, mesmo. eu tenho tanta coisa na tua vida que você não faz ideia. Foi um jogo, um amistoso de Masters. Corinthians e Palmeiras. Isso aí foi 96, 97. E, gente, você era judiadinho, né? Esse jogo foi em Osasco, foi lançamento do estádio hoje do Osasco, da reforma do estádio, lá no Rochdale. E jogaram Palmeiras e Corinthians e foi uma mescla de alguns jogadores. Não, pera. Rochdale. E foi uma mescla dos dois times, de alguns jogadores que estavam jogando naquela época e outros ex-jogadores. Meu tio jogou nesse jogo, né, pelo Palmeiras. E aí, levou a gente. Nesse jogo, o Ademir da Guia estava nesse jogo. O Viola foi a grande atração desse jogo, porque o Viola jogava no Palmeiras na época, então eu era fã do Viola, de moleque, então tirei foto com o Viola e tal. Eu fui nesse jogo. E o Fernando Diniz estava lá, e era um cara super gente boa, como ele ainda é. Só que a informação que eu ia falar em relação ao Fernando Diniz é a seguinte: ele tem 2 grandes problemas no trabalho dele, que ele precisa mudar um pouquinho. Primeiro, essa concepção de nunca achar que o time dele pode jogar um pouco mais feio, jogar um pouco mais duro, simplificar um pouco mais a jogada, que foi o caso do Fluminense, que em muitos jogos acabou se perdendo pelo excesso de preciosismo. Ele acha que o jogo, para ele, em 100% vai ser precioso. E isso tem matado muito a convicção dele, porque em muitos momentos, nem a característica dos jogadores que ele tem disponível de elenco jogam dessa forma. E a outra questão, o Fernando Diniz é um cara que é uma reclamação de algumas pessoas que eu conheço que trabalham com o Fernando Diniz, já trabalharam. Ele é muito duro e excessivamente rigoroso com os jogadores. Mas ele é psicólogo também. Às vezes é até mais do que o necessário. Isso é psicologia reversa, Facincani. Mas, mano, em alguns momentos isso gera uma antipatia do elenco.
Você viu o que ele falou pro Ganso no jogo lá? O Ganso falou, não, o Ganso vou tirar você, eu vou botar um jogador aí. Ele falou, não bota não que eu vou jogar. Então você vai ter que correr pra caramba. Não, o problema falou não é pro esse. Ganso. Não, o problema não é vai esse. se virar pra correr aí, porque eu preciso de você correr. O problema não é esse. O problema se vira aí, ô Ganso. O problema não é de orientação. Claro. Vou tirar você, Ganso. Não, eu vou ficar. Você vai se virar aí. Como é que ele vai dizer pro cara, muito obrigado? Pascoal, o problema dele não é esse. Pascoal, o problema dele não é a orientação. O problema dele é que às vezes ele é excessivamente rigoroso e agressivo. Ele cobra além do necessário. Às vezes o Fernando Diniz não tem muito o tato com o cara, acaba se exacerbando. Caramba, velho, você entrava de moto com o cara, agora você tá jogando pé. Qual que é deles? Deixa eu ver onde ele tá. Olha o tamanho da camisa do Fogão, olha a porque eu era manga. fã do Túlio. Eu era fã do Túlio e a fábrica da Finta, que era a... Era lá perto da tua casa. Era do lado da firma do meu pai. Olha o Ali Pipo, tô o eu na uniforme esquerda com a camisa do Botafogo. Mas deixa eu te falar. Nossa, parecia uma maçã do amor, velho. Tinha uns 10 anos. Que coisa horrorosa. Mas essa camisa, esse uniforme é do Era tamanho de um cara de porque não 20 tinha anos. infantil na época. Esse uniforme, inclusive, era o terceiro uniforme que o Botafogo jogou a Libertadores. E você em não tinha 96. barba? A gente sempre achou que você nasceu de Não, barba. lógico. Com essa cara que só tomava bica tá na eu, mochila, meu hein? primo com a camisa do Barcelona do Ronaldo e meus irmãos ali embaixo. E o Fernando Diniz ali. Foto legal isso aí. Bacana. Nossa, legal. cara, eu tenho tanta Momento coisa tua. emocionante, hein, gente? Eu tenho um acervo teu. Sou tão Tem fã uma seu. puviola Tem um também, que tá acervo legal. de foto dele? Tenho. Como acervo de foto? Manda mais uma lá pra gente ver. Pode? Depende, Pipo. Cuidado aí. Eu tenho coisas fantásticas. Essa é do Viola desse dia? Do Viola é legal, que sou fã do Viola você pra não precisa se caramba. preocupar, eu tenho tudo. Viola, Mais um, então. Eu tenho muito fã do Eu tenho Viola. da sua formatura. Olha, eu da tenho da formatura? eu tenho você vestido de Ayrton Senna. Eu tenho você de coelhinho da Parmalat. Não, coelhinho da Parmalat eu não tenho. Nossa, que Não trouxa, tem? Não, coelhinho da Parmalat não tem. Não tem? Você não tem? De coelho. Tem certeza? Coelhinho da Parmalat? Eu tenho. Se tiver, pode colocar? Se tiver, pode colocar. Então tá bom. Então, mas vamos continuar falando do Corinthians hoje. Corinthians e Fluminense, quantos ingressos já foram vendidos? Mais de 30 mil até ontem à tarde, bem. Mais de 30 mil até ontem à tarde. A tendência é casa cheia hoje. Deve. Geralmente vende 30 mil, chega em 35, 36 na hora do jogo. É um bom público para o jogo do Corinthians. Agora, gente, o Fluminense passa por uma turbulência tão grande, por um momento de instabilidade tão grande dentro e fora do campo, que é difícil a gente entender que o Fluminense possa oferecer resistência para o Corinthians. É verdade. Pelo menos na minha visão. É verdade. Você vai falar, mas o treinador tinha que ser mudado. Aí é questão individual, cada um pensa de uma forma. Eu posso achar que não, você pode achar que sim, você pode pensar como o Celso Barros, que jogar bonito é legal, mas ganhar é muito melhor. Eu acho que tem que juntar as duas coisas e o Fernando Diniz estava tentando juntar as duas coisas e juntou isso na Copa Sul-Americana, especialmente nesses dois últimos confrontos. Conseguiu levar o time a essa partida diante do Corinthians. Para mim, o Corinthians é favorito para ganhar e para se classificar à sequência da Sul-Americana. Para mim, o Corinthians é favorito para ser campeão da Sul-Americana. E não é O difícil Corinthians pensar não é isso não, favorito cara. nesse jogo. O Corinthians é favorito para mim, na minha opinião. Ser favorito a ganhar a Sul-Americana. E vai ser o último título que falta para o Corinthians ser, e como internacional, campeão de tudo, como disse o Facincano, Mas, ô na Pascoal, e segunda-feira. não é difícil pensar isso, cara? Porque se a gente pegar do lado esquerdo da chave, que pode ser o finalista aí de possivelmente Corinthians ou Fluminense, ou quem sabe até o próprio Del Valle que está do lado direito, o Lequidá complicou a vida do Atlético Mineiro. O Atlético venceu o jogo 2-1 de virada, mas foi um jogo realmente Os caras estão complicado. falando que lá em Bogotá vai ter... Porque tem a o volta. goleirinho do Lequidá pegou tudo. O Atlético estava nervoso, achou um gol lá no final do jogo, lá o Elias chutou de fora da área, a bola desviou e a bola entrou no meio do gol. O Colón, com todo respeito, é um time fraco. Não dá se o Colón conseguir avançar e for para a final da Colón Sul-Americana. passou pelo São Paulo, Então, né, mas é um negócio, é um raio que não cai duas vezes no mesmo lugar, Pascoal. É igual o Guarani do Paraguai, Tolima, essas coisas tá aí. escutando quem tá Mas falando? é fato, Aí, ó. fato. O E raio desse não cai lado, duas vezes no mesmo lugar. Se o Corinthians passar do Fluminense, vai pegar o Suco lá, o time Del Valle lá. Corinthians é favorito contra o Fluminense? Lógico que é. Óbvio. Aí, favorito, Vai passar o trator nos dois jogos? eu acho Os dois favorito eu para não sei, ganhar a mas hoje Sul-Americana. ganha. Hoje Hoje ganha. passa o trator. Então, para ganhar do Fluminense, Vai não. ganhar. Para ganhar do Não sei se Fluminense, passa o trator. para mim, Vai o Corinthians é favorito para ganhar do Fluminense e ganhar a Sul-Americana. Não tem como pensar diferente, gente. Não tem. O Fluminense pode jogar fechado, pode até surpreender. Não, o Corinthians tá jogando bem. Voltar de lá, Lembra a Alemanha em 2014. Voltar de lá, talvez aí com um empate, até um resultado, né? Vamos supor, imaginar que o Fluminense seja uma zebraça e ganhe de 1-0. Mas dentro do que a gente vê de futebol, o Corinthians está muito melhor. E uma mudança de técnico em cima dessa hora, e a gente vê
ver o Oswaldo Oliveira entrando lá no CT do Fluminense, cumprimentando o fulano, e não vai sentar no banco de reservas? É uma vergonha. Pô, é uma vergonha. O cara chegou ontem, botou o uniforme, né? Inclusive tá fininho, tá sequinho, né? Tá em forma, plena forma física. Então, sequinho, bonitinho, foi lá, cumprimentou todo mundo, vai pro avião, né? Viada, senta né? lá no banco de reserva e fala, Marcão, vamos nós dois comandar esse time aqui. Ó. Segura a peteca aí, hein, Marcão? Sabadão eu tô de volta lá. Ah, pelo amor de Deus, né? A diretoria do Fluminense também. Inadmissível a diretoria do Fluminense. Mas no treino. Não impor ao Oswaldo Oliveira sentar no banco de reserva hoje. É técnico contratado vai ou não? olhar o técnico. Claro. Vou ter que correr. O nosso novo chefe tá sentado. Tá é só técnico de treino? É só técnico de treino? Não. Inadmissível. Né? Ele é um cara que, ao longo do jogo, pode ouvir alguma coisa, dar uma orientada. Ô, Marcão, tô achando que o cara ele tem que fechar pra cá, você muda aqui, traz. Não quer chegar carimbado, Isso aí, Se o cara chega sentando no banco e toma ferro na primeira, qual o problema? O cara já chegou Então não vai ser treinador. Vai ser treinador de futebol. Vai treinar, bola mistura. O Cuca chegou no Palmeiras, não sei se ano passado, perdeu as primeiras 5 partidas. No Santos. Ele perdeu contra o Cruzeiro. Na Copa do Brasil, na Vila Belmiro, perdeu 2-0. O Luxemburgo chegou no Vasco e não estreou. O jogo foi no Pacaembu. Não, que contra o Santos. O Luxemburgo, segundo Contra o Santos, ele Não, ele não compromisso lá na empresa dele. Não estreou. O evento profissional mas dele ele é a cachaça que ele tem. A cachaçaria dele. Então, a cachaçaria é dele. Mas ele usou o argumento. E se o contra- Oswaldo Ele tem lança também? bem, Se o Oswaldo já tinha alguma coisa marcada. Gente, ligaram pro Oswaldo e se ele tinha algum compromisso também, não sei. É verdade. Então, Tudo eu não você sei. quer atenuar. Mas então, Se tiver o Vanderlei, A diretoria do Vasco Vanderlei anunciou. falou, não Exatamente. vou porque eu tenho um Anunciou. compromisso. Exato. Se o Oswaldo não falou nada, ele não deve ter nada. Bom, então não sei. Se o Oswaldo não falar nada, se o Oswaldo Tudo falar. você atenua. Tudo você passa o pano. É uma coisa impressionante. pano, Benjamin? Não, não tô passando pano. Quando você cobra uma diária lá em casa? Passar o pano em Pra você é de graça. Eu não tô passando Mas ele vai pano. vestido de empregadinha? Vai, Eu não tô passando pano. Eu só falei, olha, o Vanderlei, quando chegou, a estreia é contra o Santos no Pacaembu. Ele não estreou. Mas ele avisou, mano. Então ele avisou. Mas eu não sei, eu não ouvi. Será que o Oswaldo mas deve ter se falado? tiver, olha, o Oswaldo se ele tem. avisaram em cima da hora, Não, no mas domingo, como pode? Então tem o vai ser- aniversário da minha tia lá em Niterói, eu preciso ir. Se for Não, aniversário então, da não tia, é sei. brincadeira. Então, presidente, Não sei, eu tô O Oswaldo dando não vai exemplo. dirigir o Fluminense quanto coisa, porque tem o aniversário da tia em Niterói. Então, brincadeira. Então, só vou anunciar minha contratação depois do jogo Peraí, contra eu o não Corinthians. falei que o Oswaldo tem aniversário da tia, eu citei um exemplo. Porque vocês, quando é pra uma pessoa, é o sarrafo. Não, Quando é pra outra, que legal. O critério é que eu Vamos pro WhatsApp. Salve, Beija! Salve, galera da bancada aí do Fox Sport Rádio, beleza? E aí, Pipinho? E aí, mano? Vocês acham que com a chegada do Oswaldo, o segundo jogo da Sul-Americana vai ser mais O critério é que eu... Vamos pro WhatsApp. Salve, Beija! Salve, galera da bancada aí do Fox Sport Rádio, beleza? E aí, Pipinho? E aí, mano? Vocês acham que com a chegada do Oswaldo, o segundo jogo da Sul-Americana vai ser mais difícil pro Corinthians? Já que também o Oswaldo foi campeão mundial com o Corinthians aí em 2000. Queria saber de vocês aí a opinião, se o segundo jogo vai ser um pouco mais difícil pro Corinthians. Um abraço aí a todo mundo do Fox Sport. Valeu, Danilo. Mas não dá pra saber Danilão, se o segundo para jogo vai de ser mais difícil, porque a gente não sabe quanto vai ser o jogo hoje. Não, e outra? Porque se o Corinthians enfiar 4x0 hoje, acabou. Mas é na ótica dele, o Corinthians já passou o carro hoje. Tá preocupado já com o segundo coisa jogo. também, né? Falou do Mundial, do Oswaldo. Isso aí faz 20 anos quase. Ué, mas não ganhou? Não, ele ganhou, mas faz 20 anos. Com um time completamente diferente. Ele tinha uma máquina em mãos. E tava quando ele montado, deixou né? prontadinho. Ele pega um time que era do Luxemburgo, que tava indo pra seleção, e ele segura o volante na reta. Essa tua esperança eu acho muito complicada. A realidade do Fluminense hoje é completamente diferente. Um time que não é 5% do que foi aquele Corinthians. O Marcão, o Paulo Lima, ele é idolatrado pela torcida do Fluminense, né? Menos, né? Não, a torcida... Outro dia eu saí do Maracanã, eu saí com o Marcão lá, ele nem me O Marcão viu. chegou do Bangu pra jogar Pô, o Marcão não conseguia dar dois passos, viu um monte de torcedor do Fluminense. Não, mas o torcedor não adora ele. Não, ele tem uma identidade. Assim como tinha o Carlinhos Violino no Flamengo, que também sempre assumiu o time, foi campeão brasileiro. Alci Portela no Vasco da Gama, né? O do São Paulo, que eu esqueci o nome dele agora. Milton Cruz, que tem essas funções de ser um auxiliar, né? Tampão.
O Marcão já fez alguns 7, 8 jogos pelo Fluminense já nessa função. Sai alguém, ele entra. Mas você não acredita no Fluminense contra o Corinthians? Não. No jogo de hoje, nem pensar. Eu acho que o Fluminense dificilmente vai adiante. Se o Fernando Diniz estivesse no comando, a esperança seria maior. Agora, com essa mudança aí trágica... mas o Jair Ventura chegou no Corinthians e desbancou o Flamengo. Sim, mas era um Corinthians já montado, né, meio em crise, mas montado. E o Jair foi lá, empatou no Rio e depois eliminou o Flamengo lá em São Paulo. Mas não tem nem equipe, né? A não ser que ele faça, que o Marcão faça o que o Jair fez contra o Flamengo no Maracanã. Isso que eu tô falando, Zé. Pode até voltar de lá com o empate. O Jadson jogando de centroavante, o Corinthians deu um chute, aquele dia o empate 0x0, deu um chute para fora do gol. Exatamente. O Corinthians naquele jogo. Corinthians e Flamengo no Maracanã. Um chute para fora do gol. Foi o que o Corinthians fez. Segurou o Flamengo. Foi 0x0. Uma das maiores retrancas. Mas é que tá, era um time... não era o Carille, não, era o Jair Ventura. Você acha que o Corinthians hoje, o Carille vai mandar o time pra frente que nem louco hoje ou não? Não, com a escalação passada pelo Mano... Mas a informação que tá vindo de São Paulo é que o Matheus Vital joga, hein? Aí, mano, deixa eu ver o sorriso, mano. Deixa eu ver o sorriso. Vai, mano, é sorriso, mano. Esse seria o mais razoável, cara. Seria até... mas é verdade. Pensar hoje em colocar o Sornosa, eu sinceramente não concordo com essa ideia do Carille. Eu sei que o Carille é um cara mais conservador, ele é um cara que ele tem umas convicções e muitas vezes ele não abre mão. E nessas convicções aí passa pela presença do Sornosa em campo. Se tivesse que apostar um dinheiro, eu acho que ele entraria com o Sornosa. Então vamos apostar da ideia. Já que você quer apostar um dinheiro, vamos aí, você? Bora. Não adianta, ele não paga. Ele me deve 7 mil reais. Ué, já sumiu? Sim, senhor. Como sobe essa O dólar conta, subiu. Cara? É o dólar? Foi em dólar? É mesmo? Foi em dólar. É em dólar? Eu não sabia disso. Não, a aposta não foi na Rússia, não. Foi aqui no Rio de Janeiro. Não, foi em São Paulo. Não, foi lá no auditório da CBF. Foi no auditório da... Não, tem mais uma em São Paulo. Tem na música. A música da Dana Summers. Da Dana Summers. Se eu tinha esquecido, então já chega em 10. Não, é 7 mil Você não tem vergonha? 0. Com você, 0. Dever pra mau caráter, velho, não tem problema nenhum. Ô, placar pra hoje então, Pipo, Corinthians e Fluminense. 2x1 Corinthians. 2x1? 2x1? Sim. É um pessimista também. Não, o Corinthians joga pra mais de 2x1. Fé que eu leve a dúvida. O Corinthians joga pra mais de 2 gols. Quanto o Botafogo foi 2x0. Então, joga pra mais de 2 gols? Quanto o... Claro que joga. Se não fosse o Gatito contra o Corinthians aí, o Corinthians Quanto acabou o Botafogo? 2. Então pronto. Mas o Gatito salvou a lavoura. Ô, Paulo Lima, Ganso e Nenê juntos, você colocaria? Não. Mas é o que deve jogar. Ele deve tirar o Pedro do time. A ideia, Pedro tá machucado. Pedro tá machucado. Desculpa. O Pedro não joga, está machucado. Então vai ficar o Marcos Paulo na esquerda, o Nenê aberto pela direita, o Johnny Gonzalez centralizado, Alain, Danielzinho e o... Quem que é o primeiro volante? Não, vai jogar. E o Ganso, o Alain, Danielzinho e o Ganso. Isso. Eu pensei que ele fosse tirar o problema na zaga é o Digão. Digão. Se ele puder jogar Nino e Digão, Igor Julião e na lateral esquerda, quem que é na lateral esquerda, né? É o Caio Henrique. Caio Henrique. E o goleiro é o Caio Henrique pode jogar no meio hoje. O Caio Henrique era meia no Santos. Pode jogar, não. E o Fernando Diniz colocou ele na esquerda e se adaptou. Mas hoje a informação que se tem é que o Caio Henrique volta pro meio campo. Olha, jogar se como botar segundo esse volante. meio campo com o Nenê e o Ganso... Nenê, Ganso e Caio Henrique. 3 canhotos ali, hein? Segurar a bola. Pra marcar... Placar pra hoje, Paulo Lima. 2x0 Corinthians. Placar pra hoje, o... Caraca. Eu? 4x0 Corinthians. Caraca. Placar pra hoje, Pascoal? 3x0 Corinthians. Caraca. Meu menino? Tô nessa também, 3x0. 3x0. Bom, Você? Vamos aguardar. E você? 1x1 lá. Vamos lá, com Sornosa. Não, eu acho que o Corinthians ganha. Com Sornosa, quanto é o placar? Gente, vocês estão querendo criar um clima que não existe. Eu não gosto do futebol do Sornosa. Quando contratou, já falei, não entendi. Mas não acho que o Sornosa jogar, o Corinthians não ganha. Você não persegue Mas ele como outro elemento da mesa, não persegue o jogador, ninguém. é isso? Eu sou sincero, Pascoal. eu não gosto do futebol. O futebol do Sornosa não me empolga em nada. Eu entraria com o Matheus Vital. Prefiro. Mas aqui é o seguinte, eu falo, eu cumpro.
Não é mesmo? Eu falo, eu compro. Vamos ver. Gente, eu tenho o maior acervo de fotos do Brasil de Felipe Facincani. Nossa, são 3 da tarde. Eu contei aqui, eu tenho uma pasta Tem no mais meu assunto celular, pra eu abri falar uma hoje. pasta chamada Felipe Facincani. Tem mais assunto Eu pra tenho falar. Você montou mil, uma pasta? eu vi aqui hoje, chama, tá todo mundo querendo ver. 1.136 fotos. Não tem nenhuma na Tem escola? Na escola, sentado na mesinha, Não, assim, tem o coisa calendário melhor. do lado. Ih, Assim, tem essa daí é a uma- mais constrangedora de todas. Primeiro, para mostrar como ele se veste bem, eu tinha feito uma montagem. A montagem é minha. A primeira montagem, para ver quem é o mais elegante aí. Vamos colocar? Ele ou o Valdívia, do Vasco. Pau a pau, hein? Dá uma olhada. Ele tá com uma camiseta de uma bela banda, que é um